Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Essa é a mensagem que nós aqui no programa A Voz da Profecia não nos cansamos de anunciar para você, porque essa é a palavra de Deus. Essa promessa vem do Senhor e o Senhor é fiel em cumprir sua palavra, em realizar as suas promessas. No tempo certo, aquele que vem virá e não tardará. Logo, logo, pela graça do Senhor, com ele nós estaremos para sempre. Que essa bendita esperança siga cada dia mais viva na sua mente e no seu coração. Nós temos refletido e começamos ontem pensar na história de Pedro, Simão Pedro, discípulo de Jesus, com o qual a gente tanto se identifica muitas vezes, não é? Você sabe que alguns dos principais personagens bíblicos acertaram muitas vezes e erraram noutras. O compromisso da Bíblia é narrar a história de forma verdadeira e sem retoques. E isso a gente vê exatamente na vida de Simão Pedro, discípulo de Jesus. Assim como Pedro, nós também muitas vezes transitamos entre euforia e tristeza, certezas e dúvidas, acertos e erros. Durante o tempo em que Pedro andou com Jesus e os demais apóstolos, ele acertou e errou muitas vezes. Um dia após Jesus pregar um forte e decisivo sermão, tendo tido um grande embate com alguns judeus, muitos não compreenderam o ensino do mestre e decidiram abandoná-lo. E nesse contexto, a gente vê uma linda declaração de Simão Pedro. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho escrito por João. Capítulo 6, versos 66 a 69. Está escrito: diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Você percebeu? Depois que Jesus fez um forte sermão, muitos não compreenderam, alguns questionaram e discutiram com Cristo. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então o mestre se dirigiu aos 12 e disse assim, e vocês? Vocês também querem se retirar? Vocês vão me abandonar? Nesse momento, Simão Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que o Senhor é o Santo de Deus. Uau! Que lindo, hein? Que declaração maravilhosa de Pedro. Observe que ele não disse para onde iremos, mas para quem iremos. Parece que ele já havia aprendido que cristianismo é Cristo, e não apenas uma religião
um ensino ou um lugar, e sim uma pessoa. No entanto, assim como nós, o sincero Pedro muitas vezes errou, por ignorância, por precipitação, ou mesmo por interesses egoístas. Quer ver? Vamos ao texto de Mateus, capítulo 16. Vou ler os versos 21 a 23. Está escrito assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Impressionante, não é? Pedro havia feito uma declaração tão acertada de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora, quando Cristo anuncia que ele iria para Jerusalém e sofreria nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Veja que ousadia, não é? E ele diz: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Pedro e sua língua muitas vezes mais rápida que seu cérebro. Sabe aquele tipo de gente que fala para depois pensar? E você? Será que você também não é assim? Pedro era um homem precipitado nas suas palavras. A palavra precipitação vem de precipício, cujo significado é ruína, abismo, perdição. Precipitação significa pressa irrefletida. Precipitado é o que procede sem refletir, ou seja, se joga no precipício. Heródoto, historiador grego do século V a.C., dizia: a precipitação é a mãe do fracasso. Em Provérbios 19, verso 2, está escrito: Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita, acaba pecando. A precipitação nos deixa expostos, nos torna vulneráveis. Em Provérbios 25, 28 está escrito: Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim aquele que não tem domínio próprio. Pedro, apesar das virtudes, também tinha seus erros. Apesar de acertar muitas vezes também se equivocou, em especial por ser uma pessoa precipitada. Mas é assim, nós transitamos entre acertos e erros, não é? Entre certezas e dúvidas, entre momentos de euforia e momentos de tristeza, mas a despeito disso, é necessário que sigamos Jesus, não desistamos dele, porque ele não desiste de nós. E assim como Pedro, apesar das falhas, certamente venceremos pelo poder do Senhor. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu. Com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim
a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem, porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi. Só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. Já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo, se Ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Seu nome. Senhor, Pai querido, por Tua graça peço-te, Senhor, ajuda-me e todos que oram comigo agora, para que nós não desistamos jamais de Te seguir. Que quando acertarmos, quando fizermos o que é bom, que nós nos alegremos com isso, mas que não nos envaideçamos. E que quando nós errarmos, quando nós cairmos, quando nós falarmos e procedermos de forma indevida, concede-nos, Senhor, humildade de coração, para que reconheçamos, confessemos nossos erros, e ergamos nossa cabeça, que nós não desistamos do Senhor jamais. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.